Boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje queria-vos falar novamente acerca do assassinato de Charlie Kirk e das chocantes reações que isso tem provocado na imprensa nacional e internacional. E esta ideia de que, em primeiro lugar, a esquerda é incapaz de cometer violência política. E, ao mesmo tempo, a ideia contraditória de que, se houve violência política cometida pela esquerda, de alguma forma, isso é uma violência do bem. Porquê? Porque o sujeito que foi alvo dessa violência tinha ideias que são censuráveis ou tidas como politicamente incorretas e, portanto, ele que não defendesse essas ideias e ele que aprenda, as pessoas que pensam como ele que aprendam que essas ideias são indefensáveis, se não, democraticamente, levam com um tiro na garganta, ou na cabeça, ou noutro sítio qualquer. Esta é aquilo que eu chamo a violência do bem. Porquê é que eu digo isto? Porque a esquerda, já há muito tempo, que tem esta ideia que eles representam a verdade, o progresso, a justiça, os amanhãs que cantam na Terra, a ideia do mundo perfeito, e que qualquer pessoa que se oponha a essa visão, qualquer pessoa que tenha uma visão alternativa, uma visão clássica, uma visão conservadora, necessariamente é um inimigo do progresso ou um inimigo desse paraíso terrestre e, consequentemente, quem pensa de modo contrário é não apenas uma pessoa que pensa de modo contrário, mas um inimigo do progresso, um inimigo do paraíso na Terra. E este tipo de cancelamento, repare-se, o assassinato de Charlie Kirk é uma consequência normal, lógica, quase que diria infalível da cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? É simplesmente esta ideia de que alguém que tenha posições com as quais nós não concordamos deve ser socialmente banido, deve ser proibido de falar, deve ser despedido, deve ser corrido das redes sociais, deve ter a sua existência social apagada e destruída. Ora bom, se uma pessoa que é alvo dessa cultura do cancelamento, e o Charlie Kirk foi alvo dessa cultura do cancelamento, simplesmente não se resigna e tem tração pública, tem entusiasmo, galvaniza as massas e consegue continuar, apesar de tudo, a chamar a atenção para as suas ideias, então o cancelamento tem que ser não social, mas físico. Portanto, esta ideia da violência política, há a violência extrema, que é o homicídio, mas a cultura do cancelamento é, obviamente, uma prática perfeitamente fascista e que visa anular socialmente as pessoas com as quais essas opiniões dominantes de esquerda discordam. O escritor checo Milan Kundera tem uma passagem no seu livro Do Riso e do Esquecimento acerca da implantação do comunismo na sua terra natal, na República Checa. Como se sabe, eles foram invadidos em 1968, Milan Kundera fugiu para Paris e ele constatou que havia muita gente que tinha colegas seus, não é, amigos seus, que acolheram o comunismo de braços abertos e aplaudiram mesmo a invasão soviética do seu país. Porquê? Como é que isso se explica? Bom, ele tem uma passagem na qual compara essa ideologia comunista com uma fuga perfeita do Bach, na qual todas as notas estão perfeitamente ordenadas e o resultado é musicalmente perfeito, imelhorável. Quer dizer, é a música celeste, a música de todos os músicos, a música máxima que se pode atingir. Do mesmo modo, pensam os esquerdistas, os progressistas, os comunistas, que eles têm a resposta para todos os males da humanidade. Eles têm uma crença ilimitada no poder do ser humano para construir o paraíso na Terra, têm uma tremenda falta de prudência e falta de humildade em relação à inevitável fraqueza das capacidades humanas, à nossa insuficiência a todos os níveis, quer cognitiva, quer emocional. Eles, no fundo, endeusaram o ser humano e acreditam que as pessoas que são contra essa ideologia são inimigos da perfeição, inimigos da paz, inimigos da justiça, inimigos do progresso. A ideia que eles têm do progresso. Portanto, eles não tratam as disenções políticas como meras divergências de opinião, mas como quase que uma visão do bem contra o mal. Portanto, isto é a própria definição de utopia. E uma pessoa que é contra uma utopia não é apenas uma pessoa que é contra uma utopia. É uma pessoa que, para os utópicos, é uma pessoa que é contra o bem, que é contra a verdade, que é contra a perfeição. E logo só pode ser uma pessoa maldosa
ou demoníaca. Escreve o Milan Kundera. As notas dessa fuga, que não querem participar nessa fuga do Barre, não é? Que são os cidadãos do Estado que não têm, que não partilham desses ideais utópicos, são vistos pelos arquitetos dessa perfeição terrestre como não notas dissonantes, mas como pulgas numa página que merecem ser esborrachadas e fisicamente eliminadas. Estou a ver aqui a metáfora, a imaginação de Milan Kundera, a comparar o Estado como obra de arte, depois remete-nos para a questão da partitura, e quem tiver um pensamento dissidente, quem tiver uma visão alternativa, quem não concordar, quem exercer o seu livre-arbítrio, o espírito crítico e a sua racionalidade crítica, essa pessoa é vista não como um dissidente, ou como, enfim, como um cidadão que tem direito às suas opiniões, mas como uma pulga que deixa de ser a perfeição das notas, imagina as notas pretas numa partitura, mas uma pulga que deve ser esborrachada. Esta é a essência da mentalidade revolucionária, esta é a essência da mentalidade esquerdista. Os radicais têm isto em muito maior grau, os moderados têm num grau mais atenuado. Mas esta é a visão que eles têm do mundo. Eles sabem o que é bom, eles sabem o que é justo, eles sabem o que é correto, e quem se lhes opuser, tarde ou cedo, terá que ser afastado se não conseguir ser convertido. Porque reparem, Charlie Kirk foi assassinado. Nós sabemos que imensas pessoas fizeram troça do seu homicídio. Nós sabemos que o Parlamento Europeu se recusou a fazer um minuto de silêncio à sua memória. Um jovem cheio de qualidades, um jovem que fazia o bem, que dialogava com o outro lado e conseguia converter imensos jovens para a causa de direita, para os pontos políticos clássicos de uma sociedade funcional. Esse não merece o tributo, enfim, dos líderes europeus. Reparem, eles não têm que concordar com o pensamento de Charlie Kirk. O tributo seria uma mensagem contra o assassinato político, contra a violência política, contra um ato que é profundamente divisivo. O que é divisivo não é as pessoas de direita partilharem as suas opiniões. O que é divisivo é impedi-las, amedrontá-las, aterrorizá-las para não o fazerem. E eu tenho visto alguns comentários em relação a este assunto, como é natural, é um assunto que me impactou bastante. Há uma expressão muito feliz de um comentador, que eu agora não me recordo, que descreveu Charlie Kirk como um guerreiro feliz, a happy warrior. Eu penso que é uma ideia muito certeira, muito, enfim, feliz, passa a redundância. E também vi uma frase do Konstantin Kissin, o tipo do Trigonometry, certamente vocês conhecerão alguns, que me impressionou um pouco, porque ele conseguiu, enfim, traduzir com eloquência exatamente aquilo que eu penso, que é o seguinte: este assassinato foi o atravessar de uma linha vermelha que nós nem sequer sabíamos que lá estava. E a sensação com que nós ficamos é que a partir de agora nada vai ser igual. Eu penso exatamente a mesma coisa. Isto foi o atravessar de um Rubicão, para trazer aqui a imagem de Júlio César, um ponto de não retorno. Eu disse exatamente a mesma coisa no meu vídeo anterior, e eu não sei o que é que se vai seguir, mas eu penso que daqui para a frente as coisas vão ser muito diferentes, porque, repare-se, as pessoas de direita, as pessoas que pensam como Charlie Kirk, vão começar a ter muito cuidado antes de partilhar as suas opiniões com quem quer que seja, e o que vai acontecer, inevitavelmente, é atritos, conflitos entre amigos, entre famílias, entre, enfim, colegas de trabalho, porque, obviamente, alguém que pensa como Charlie Kirk pensa, ou alguém que seja consciente da necessidade das sociedades viverem em liberdade, em harmonia e em tolerância, quem assim pensa, certamente que não vai tolerar, não pode tolerar as pessoas que são intolerantes em relação às suas próprias opiniões. Portanto, os limites da tolerância são a própria intolerância. Nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Eu penso que as pessoas de direita vão se sentir ameaçadas com isto. Vão sentir que, se estiverem a fazer troça do homicídio de Charlie Kirk, poderiam muito bem estar a gozar connosco se fôssemos nós que fôssemos assassinados por publicamente expressarmos as nossas opiniões. E, como digo, é um evento incrivelmente divisivo, que era tudo o contrário do que ele defendia, e é um evento que eu penso que vai quebrar os laços sociais
eu penso que já estão quebrados mesmo, mas este evento em particular vai assinalar o ponto irrevogável, a tal linha invisível que foi atravessada e da qual não há retorno possível. Foi este, se quiserem, o 11 de setembro da tolerância cívica e da convivência pacífica entre ideologias no seio de uma sociedade. Porque, reparem, e eu queria só fazer este ponto antes de finalizar, esta questão do assassinato físico é apenas o último grau de um mesmo processo, que é o processo de calar as pessoas, de anular as pessoas, de cancelar as pessoas. E a violência nos últimos anos tem vindo predominantemente da esquerda, para não dizer exclusivamente da esquerda, embora continuem os jornalistas e os ditos opinion makers a dizer que a extrema-direita é que é a grande ameaça para a paz das sociedades. Vejam, Bolsonaro foi esfaqueado e agora preso. Isso é tema para outro vídeo. Trump, houve uma tentativa de assassinato contra Donald Trump. E agora temos este homicídio atroz, chocante, revoltante e as manifestações de júbilo ou a relativização do que aconteceu, dizendo que se ele defende o uso e o porte de armas, ele merece muito bem morrer com uma arma. Ora bem, uma coisa é defender o uso e o porte de armas por questões até da cultura americana, questões históricas, nomeadamente a necessidade que a sociedade civil tem de se desenvolver contra um Estado hostil, que pode tornar-se hostil, portanto, a ideia de prevenir uma ditadura, isto está na gênese do pensamento político anglo-saxónico. Outra coisa muito diferente é defender-se que se deve andar para aí a matar as pessoas a tiro, com as quais não se concorda. Obviamente isto o Charlie Kirk nunca defendeu, apesar de eles que o criticam, aparentemente, defenderem isto mesmo. Mas eu pergunto-vos, nas vossas vidas pessoais, nas vossas discussões, as pessoas que me estão a ouvir, que provavelmente terão ideias semelhantes ou parecidas com as minhas, quantas vezes não vos aconteceu estarem numa conversa, numa discussão, num aniversário, família, ou até com amigos ou conhecidos, e exporem alguns pontos de vista vossos, ponto de vista de direito, conservadores, clássicos? Quantas vezes é que não foram insultados? Ou, enfim, gozados, mas de uma maneira hostil, não é? De uma maneira violenta, de uma maneira desprezível. Quer dizer, quantos diálogos cívicos destes é que vocês conseguem ter com pessoas que estão à esquerda e que discordam disto? Qual é que é tipicamente, na vossa experiência, a reação que elas têm? Não é uma reação de expressa violência verbal, de insultos, de histeria, de perder completamente até as boas maneiras, a civilidade, a calma, a educação, o sentido de humor. Isto é uma forma de violência verbal. A pessoa ser insultada por ter crenças que são diferentes daquelas com quem está a dialogar, não é? Porquê que isto é socialmente aceitável, não é? Eu conheço muita gente, e eu acho que isto é uma experiência mais ou menos universal, que vota Chega em segredo. Quer dizer, isto é uma sociedade que nós queremos para os nossos filhos ou para nós próprios, não é? Isto é uma sociedade correta, justa, democrática, tolerante. Porquê que o segundo maior partido português, provavelmente a breve trecho o maior partido português, porquê que os eleitores desse partido têm que se esconder, se envergonhar ou evitar, enfim, assumir que são desse partido? Parece uma coisa aqui clandestina, quase uma conspiração, para não terem que sofrer insultos, porque podem estar cansados e não queremos estar sempre a debater com toda a gente. É que criou-se um clima de intolerância tal, de hostilidade tal, não é? Um clima de monopólio esquerdista da opinião, que a última consequência dessa violência psicológica e verbal é a violência física. Quer dizer, entre uma coisa e outra, a diferença é de grau, mas não é de natureza. A natureza é a intolerância. A natureza é o despotismo da opinião. A natureza é a arrogância de quem julga falar exclusivamente em nome da verdade, do bem e da justiça e não permite nem sequer ouvir a opinião alheia. Reparem, quem tem que partir para a violência, para a agressão, para o insulto, ou no limite para o crime, para o assassinato, para a violência física, são pessoas que ou não estão seguras dos seus argumentos ou que sabem, no fundo, que não têm razão.
Porque uma pessoa segura daquilo em que acredita, daquilo em que pensa, não tem necessidade de insultar ninguém, de ser violento com ninguém, não tem necessidade de, enfim, cometer este terrorismo social a que nós estamos a assistir por parte da esquerda. Portanto, esta violência do bem, esta violência dos tolerantes, dos democratas, dos pacifistas, daqueles que dizem que amam a humanidade, mas desprezam o ser humano com quem estão a falar, não é? Amam uma abstração, mas, enfim, violentam a pessoa, o interlocutor concreto nas suas interações sociais. Essas pessoas julgam-se os sacerdotes de uma nova religião, julgam-se os eleitos de uma casta, enfim, de supremacia intelectual e, no fundo, são fanáticos, intolerantes e pessoas profundamente antidemocráticas. E nós vamos ter que começar a bater o pé a isso. Nós temos que começar a não nos calar, temos que começar a partir mesmo para essas discussões, porque há de haver certamente pessoas que pensam como nós, e nós que somos o segundo maior partido português, nós que somos uma maioria, quase maioria política, ou pelo menos de um partido político, estamos quase na maioria desse partido, não temos que andar aqui na nossa terra, envergonhados, com medo, a evitar as discussões e os conflitos. Eu acho que este assassinato pede um pouco de nós a responsabilidade da militância ativa. Portanto, se alguém tiver a dizer que o Chega é um partido de fanáticos, de nazistas, de fascistas, ou de burros, ou de pessoas ignorantes, nós não vamos ficar calados para evitar uma discussão, ou para não ficar mal vistos no trabalho, ou para, enfim, aplainar as coisas, não é? Estarmos sempre a contemporizar. A pessoa que está no trabalho connosco, alguém há de ter votado no Chega também, porque alguém vota no Chega. Não é? Esta ilusão de que estamos sozinhos e de que, enfim, somos uma espécie de excentricidades no meio de um clima político hostil, isso é verdade na medida em que vemos a televisão e as pessoas que publicamente se pronunciam sobre os assuntos. Mas, eleitoralmente, sabemos que isso não é verdade. Isso não é assim. E nós temos que começar a agir de acordo com esse pressuposto. E as pessoas de direita têm que começar a impor um bocadinho a sua presença e a fazer sentir que há certas atitudes que não são toleráveis. Não, temos que deixar passar em claro. Nós temos que começar a dar um murro na mesa, estou a falar metaforicamente, ou talvez mesmo fisicamente, dar um murro na mesa mesmo e não deixar isto passar, porque o que começa com o insulto numa mesa de café, o cancelamento de um evento universitário, enfim, propostas de banir as pessoas das redes sociais, isso acaba inevitavelmente na extinção física, na morte, no homicídio das pessoas que eles querem ver desaparecer. Nós não vamos desaparecer, nós estamos aqui para ficar e vamos crescer. Portanto, habituem-se e acalmem-se um pouco. Até à próxima.